São Paulo acordava agitada naquela sexta-feira, mas dentro do centro de convenções Frei Caneca, o clima era diferente. O auditório principal estava lotado, tomado por professores universitários, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e jornalistas especializados que tinham vindo de várias partes do país para participar da Conferência Fronteiras da Matemática Moderna. O ar carregava aquele murmúrio típico de eventos acadêmicos importantes, conversas rápidas sobre artigos recentes, discussões discretas sobre algoritmos e conjecturas, xícaras de café sendo colocadas apressadamente sobre pequenas mesas dobráveis. No centro do palco, um grande telão exibia um problema matemático que havia sido apresentado no dia anterior. Não era um exercício comum. Era um desafio complexo envolvendo combinatória avançada e teoria dos grafos, algo que vários especialistas presentes tinham tentado resolver nas últimas horas sem sucesso. Algumas pessoas haviam passado a madrugada debatendo possíveis abordagens nos corredores do hotel, onde muitos estavam hospedados. Ainda assim, nenhuma solução convincente havia surgido. Enquanto o público observava o problema projetado na tela, um homem caminhava lentamente até o centro do palco. Ele não usava o tipo de expressão cautelosa comum entre acadêmicos. Pelo contrário, havia algo relaxado, quase provocador em sua postura. Era Ricardo Valente. A maioria ali sabia exatamente quem ele era. Aos 45 anos, Ricardo já tinha construído uma fortuna gigantesca no setor de inteligência artificial. Sua empresa aparecia com frequência nas manchetes de tecnologia, e sua imagem era associada à figura clássica do empreendedor, que acreditava poder resolver qualquer problema com lógica, dados e ousadia. Ele não era matemático de formação, mas gostava de se posicionar como alguém que enxergava a ciência de fora, sem as amarras tradicionais da academia. Alguns o admiravam por isso. Outros consideravam sua confiança um pouco exagerada. Ricardo pegou o microfone com naturalidade, como alguém acostumado a falar diante de grandes plateias. A matemática sempre foi tratada como um território quase sagrado, disse ele, olhando primeiro para o público e depois para o enorme problema exibido no telão atrás de si. Um lugar onde apenas alguns poucos iniciados podem entrar. Algumas pessoas assentiram discretamente. Outras cruzaram os braços esperando para ver onde aquela introdução iria chegar. Ele continuou com um sorriso leve, que parecia misturar curiosidade e desafio. Mas a verdade é que muitas vezes, não é a matemática que é inacessível. É a forma como ela é apresentada. Um leve murmúrio percorreu o auditório. Ricardo apontou para a tela. Este problema foi discutido aqui ontem. Alguns dos melhores matemáticos do país já olharam para ele desde então. Ele fez uma pausa curta, deixando que o silêncio se espalhasse pelo auditório. E até agora, ninguém conseguiu resolvê-lo. Algumas risadas surgiram aqui e ali. Não era exatamente uma piada, mas a maneira como ele falava tinha algo de provocação elegante. Ricardo então deu alguns passos à frente, aproximando-se da borda do palco. O tom da voz mudou ligeiramente, ficando mais direto. Então vamos fazer o seguinte. Agora o auditório inteiro estava atento. Eu me ajoelho agora mesmo, disse ele, levantando uma das mãos. Se alguém aqui resolver esse problema. Durante um segundo inteiro ninguém reagiu. Aquela promessa parecia absurda demais para ser levada a sério. Depois vieram os risos. Não porque fosse impossível alguém tentar, mas porque todos ali sabiam o contexto. Professores experientes já haviam tentado várias abordagens diferentes. Alguns estudantes brilhantes tinham passado horas analisando a estrutura do problema. Até mesmo pesquisadores visitantes haviam se interessado pela questão. E ainda assim, nada. Ricardo abriu os braços diante da plateia. Então perguntou ele. Alguém? Silêncio. Algumas pessoas trocaram olhares. Outros voltaram a observar o telão, talvez por reflexo, como se estivessem reconsiderando mentalmente as possibilidades. Mas ninguém se levantou. Ricardo deu um pequeno sorriso satisfeito e começou a caminhar de volta ao centro do palco. Foi o que eu imaginei, disse ele,
Mais algumas risadas leves ecoaram no auditório. Na primeira fileira, o professor Augusto Ribeiro observava a cena em silêncio. Ele era um dos matemáticos mais respeitados do país e também um dos organizadores da conferência. Sua expressão não demonstrava irritação nem aprovação, apenas curiosidade. Ricardo continuou: "Não levem isso como uma crítica. A matemática é realmente difícil. Eu só acho interessante como às vezes um problema parece impossível, até que alguém olha para ele de um jeito diferente." Ele fez uma pausa curta como se estivesse prestes a encerrar a provocação. Foi então que algo inesperado aconteceu. Na última fileira do auditório, perto de uma das saídas laterais, uma mão se levantou. O gesto foi tão discreto que demorou alguns segundos para alguém perceber. Um dos voluntários da organização, que estava em pé perto do corredor, inclinou a cabeça para olhar melhor. "Tem alguém ali atrás", disse ele apontando. Diversas cabeças se viraram ao mesmo tempo. Uma mulher estava de pé. Ela não parecia exatamente o tipo de pessoa que normalmente chamaria a atenção em um evento daquele porte. Usava uma camisa simples, calça escura, e carregava uma mochila pequena apoiada na cadeira. O cabelo estava preso de maneira prática, como alguém que não tinha passado muito tempo se preparando diante do espelho naquela manhã. Não havia grupo ao redor dela, nenhum colega sussurrando comentários, nenhum crachá indicando ligação com uma universidade famosa. Apenas ela. Ricardo estreitou os olhos tentando enxergar melhor. "Sim?", perguntou ele. A mulher falou com voz tranquila, mas clara o suficiente para que as primeiras fileiras escutassem. "Eu posso tentar." Algumas pessoas riram imediatamente. Outras franziram a testa tentando entender se aquilo era sério. Ricardo soltou um pequeno riso quase divertido. "Você pode tentar", repetiu ele. Ele olhou para o telão, depois voltou a encará-la. "Tem certeza de que quer fazer isso aqui na frente de todo mundo?" A mulher assentiu sem pressa. O professor Augusto observava com interesse crescente. Ricardo então fez um gesto convidando-a a se aproximar. "Muito bem", disse ele. "Venha." A mulher começou a caminhar pelo corredor central do auditório. O som dos passos parecia ecoar de maneira estranhamente alta naquele espaço que agora havia ficado muito mais silencioso do que antes. Enquanto ela avançava em direção ao palco, cochichos começaram a surgir entre as fileiras. "Quem é ela?" "É estudante." "Eu nunca vi." Lucas Andrade, um jornalista de ciência que estava cobrindo o evento para uma revista digital, levantou discretamente o celular. Não tinha certeza do que estava prestes a acontecer, mas a experiência lhe dizia que momentos inesperados costumavam render boas histórias. A mulher subiu os 3 degraus do palco e parou diante do quadro branco que estava ao lado do telão. Ricardo cruzou os braços. "Antes de começarmos", disse ele, "talvez você queira nos dizer seu nome." Ela pegou o marcador que estava sobre a mesa. "Helena." Ricardo arqueou levemente uma sobrancelha. "Helena. Helena Duarte." Alguns professores no público folhearam rapidamente o programa da conferência. O nome não aparecia em nenhuma das listas de palestrantes ou participantes convidados. Ricardo voltou a sorrir. "Muito bem, Helena Duarte." Ele apontou para o problema projetado atrás deles. "Como prometido." Ricardo olhou para o relógio no pulso. "Você tem 10 minutos." No auditório, a expectativa era misturada com diversão. Para a maioria das pessoas ali, aquilo parecia apenas um pequeno interlúdio curioso antes da próxima palestra. Helena virou-se para o quadro. Observou o problema por alguns segundos. O silêncio se espalhou lentamente pelo auditório. Então ela levantou o marcador e começou a escrever. No início, quase ninguém prestou muita atenção. Mas em algum ponto entre a segunda e a terceira linha de cálculos, um professor na 4ª fileira inclinou-se para a frente na cadeira. "Espere", murmurou ele. E naquele momento, sem que a maioria das pessoas ainda percebesse algo completamente inesperado, começava a acontecer naquele auditório. Helena não parecia perceber a atenção crescente que começava a surgir ao redor dela. Para a maioria das pessoas ali,
Aquele momento ainda parecia apenas uma tentativa curiosa, algo que terminaria em poucos minutos com um sorriso educado e um agradecimento pela coragem. Era comum em eventos assim que alguém tentasse uma abordagem diferente e inevitavelmente percebesse que o problema era muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Mas Helena não demonstrava pressa. Ela observou o problema projetado no telão mais uma vez, como alguém que não estava apenas lendo uma sequência de símbolos, mas tentando enxergar a estrutura escondida por trás deles. Seus olhos percorriam as linhas lentamente, e por alguns segundos, o marcador permaneceu imóvel em sua mão. Do fundo do auditório, Lucas Andrade observava a cena com atenção. Ele já tinha visto várias tentativas improvisadas em conferências científicas, e quase sempre o resultado era previsível. Mesmo assim, algo no comportamento daquela mulher parecia diferente. Não havia nervosismo exagerado, nem aquela expressão de quem estava tentando provar algo ao público. Era mais parecido com a postura de alguém que estava acostumado a pensar sozinho. Helena escreveu a primeira linha de cálculos com movimentos firmes. Não era uma tentativa aleatória, era uma escolha clara de caminho. Na terceira fileira, um professor inclinou o corpo para a frente tentando enxergar melhor o que estava sendo escrito. Ela começou pelo caso reduzido, murmurou ele para a colega ao lado. Isso não funciona, respondeu a mulher em voz baixa. Já tentaram. Helena continuou escrevendo. Ricardo Valente observava com os braços cruzados e um sorriso discreto no rosto. Para ele aquilo ainda parecia apenas uma curiosidade momentânea. Talvez ela fosse uma estudante entusiasmada. Talvez tivesse visto alguma abordagem em um artigo recente. De qualquer forma, 10 minutos passariam rápido. Ele olhou para o relógio novamente. 9 minutos restantes. Enquanto isso, Helena acrescentava mais algumas linhas ao quadro. Seu raciocínio parecia seguir um caminho que à primeira vista lembrava uma tentativa clássica de simplificação estrutural do problema. Mas havia algo diferente na maneira como ela conectava as etapas. Na quarta fileira, o mesmo professor que havia falado antes franziu a testa. Espere, disse ele agora um pouco mais alto. A colega ao lado inclinou-se para observar melhor. O que foi? Ele apontou discretamente para o quadro. Ela não está tentando resolver o problema diretamente. A mulher analisou os cálculos por alguns segundos. Então, o que ela está fazendo? O professor demorou um pouco para responder. Parece que ela está transformando o problema em outro. Enquanto isso, Helena não olhava para o público. Sua atenção estava completamente focada no quadro. Ela escreveu uma nova linha, apagou um pequeno trecho anterior e reescreveu uma expressão com mais precisão. O silêncio no auditório começava a crescer de forma quase imperceptível. Lucas, no fundo da sala, aproximou a câmera do celular um pouco mais. Interessante, murmurou para si mesmo. No palco, Ricardo começou a perceber que algumas pessoas no público estavam mais concentradas do que antes. Não era mais apenas diversão. Alguns professores estavam literalmente inclinados nas cadeiras, observando cada nova linha que surgia no quadro. Ele voltou a olhar para Helena. 5 minutos, disse ele, em tom leve. Helena assentiu sem virar o rosto. Ela escreveu mais algumas expressões matemáticas, e então deu um pequeno passo para trás, observando o quadro inteiro. Era um hábito antigo. Sempre que chegava a um ponto importante em um raciocínio, Helena gostava de olhar para a estrutura completa antes de continuar. Por um breve momento, sua mente parecia distante do auditório, do palco, do público e até mesmo de Ricardo. Aquele tipo de concentração tinha sido treinado ao longo de muitos anos, muito antes daquele auditório, muito antes daquela conferência. Helena Duarte era professora de matemática em uma escola pública na zona leste de São Paulo, não em uma escola famosa, nem em um colégio particular conhecido por Olimpíadas acadêmicas. Era uma escola comum daquelas, onde muitas vezes os professores precisavam lutar primeiro para que os alunos acreditassem que aprender matemática era possível. Durante o dia, Helena passava horas explicando frações, equações simples
e funções básicas para adolescentes que frequentemente chegavam às aulas mais preocupados com os problemas da vida do que com números. Mas à noite, quando voltava para seu pequeno apartamento, outra rotina começava. Ela costumava abrir cadernos cheios de anotações antigas, artigos impressos e livros que havia comprado ao longo dos anos em sebos ou pela internet. Era ali nas horas silenciosas da madrugada que Helena realmente se sentia em casa dentro da matemática, não porque buscasse reconhecimento, nem porque sonhasse em aparecer em conferências, mas porque havia algo profundamente satisfatório em olhar para um problema difícil e permanecer ali pensando nele mesmo quando a solução parecia distante. Alguns desafios levavam dias, outros meses, e alguns simplesmente ficavam guardados esperando que uma ideia nova surgisse algum dia. O problema que agora estava no telão do auditório era um desses. Helena o tinha visto pela primeira vez quase 2 anos antes em um fórum online de matemática. Na época apenas salvou o enunciado por curiosidade. Com o tempo voltou a ele várias vezes, nunca com a intenção de resolver um grande problema, mas porque havia algo intrigante na forma como aquelas estruturas se relacionavam. Agora, diante do quadro, Helena voltou a escrever. No auditório, o professor da quarta fileira estava completamente imóvel. "Não pode ser", murmurou ele. A colega ao lado observava os cálculos com atenção crescente. "O que você está vendo?" Ele demorou um pouco para responder. "Se ela estiver certa", disse finalmente. "Sim." Então ninguém tentou isso antes. No palco, Ricardo percebeu que o ambiente havia mudado. O auditório não estava mais reagindo com risadas ou comentários descontraídos. Agora havia silêncio. Um silêncio atento. Ele descruzou os braços. 2 minutos, disse olhando novamente para o relógio. Helena escreveu mais uma linha. Depois outra. E então, pela primeira vez desde que começara, ela parou completamente. Olhou para o quadro, respirou fundo e continuou. Helena manteve os olhos fixos no quadro por alguns segundos, como se estivesse reorganizando mentalmente cada etapa do raciocínio antes de continuar. O marcador ainda estava em sua mão, mas agora ela não escrevia. No auditório, o silêncio tinha se tornado denso, daquele tipo que surge quando muitas pessoas percebem ao mesmo tempo que algo incomum pode estar acontecendo. Ricardo observava a cena com uma expressão diferente da de alguns minutos atrás. O sorriso relaxado já não estava ali com a mesma facilidade. Não era preocupação ainda, mas curiosidade. Ele já tinha participado de inúmeros eventos e conhecia bem a dinâmica de plateias acadêmicas. Normalmente, quando alguém cometia um erro em um cálculo, os murmúrios surgiam quase imediatamente. Professores cochichavam, estudantes trocavam comentários, alguém apontava a falha. Mas agora ninguém dizia nada. Helena voltou a escrever. A nova linha de cálculos não parecia seguir exatamente o mesmo padrão das anteriores. Ela introduziu uma transformação diferente, algo que simplificava a estrutura do problema, em vez de tentar atacá-lo diretamente. O movimento era sutil, quase elegante. Na quarta fileira, o professor, que já vinha observando atentamente, levou a mão ao queixo. "Isso muda tudo", disse ele, em voz baixa. A colega ao lado agora também estava completamente concentrada. "Você acha que funciona?" Ele não respondeu imediatamente. Se o passo anterior estiver correto, então sim. No fundo do auditório, Lucas aproximou o zoom da câmera do celular. Ele não entendia todos os detalhes da matemática envolvida, mas conhecia bem o comportamento de cientistas quando algo realmente inesperado acontecia. E o comportamento agora era diferente. Algumas pessoas estavam inclinadas para a frente nas cadeiras. Outras tiravam fotos do quadro rapidamente, como se quisessem registrar cada etapa antes que fosse apagada. No palco, Helena acrescentou mais 2 linhas, e então apagou uma pequena parte do cálculo inicial. Era um gesto comum entre matemáticos ajustar uma expressão para tornar o raciocínio mais claro. Ricardo percebeu o movimento.
Um minuto, disse ele, olhando novamente para o relógio. Mas agora sua voz não tinha o mesmo tom descontraído de antes. Helena terminou de escrever uma última expressão longa, formada por símbolos e estruturas que se conectavam com tudo o que havia sido construído até aquele momento. Depois deu um passo para trás novamente. O quadro estava quase cheio. Durante alguns segundos ela apenas observou o resultado. No auditório ninguém se movia. O professor da quarta fileira levantou lentamente da cadeira, não por querer interromper, mas porque precisava enxergar melhor. Meu Deus! Murmurou ele. A colega ao lado agora também estava de pé. O que foi? Ele apontou para o final do cálculo. Ela fechou a estrutura. A mulher olhou para o quadro por alguns segundos. Então seus olhos se arregalaram. No palco, Helena finalmente colocou o marcador sobre a mesa. Ela virou-se para o público com a mesma calma que demonstrara desde o início. Acho que o problema pode ser resolvido dessa forma, disse ela. A frase foi simples, quase tímida, mas o efeito foi imediato. O professor Augusto Ribeiro levantou-se da primeira fileira e caminhou até o palco sem dizer uma palavra. Ele pegou outro marcador e começou a analisar cada etapa do cálculo. Primeira linha, segunda linha, terceira. O auditório inteiro observava em silêncio. Helena não disse nada, apenas esperou. Depois de alguns segundos, Augusto chamou dois colegas que estavam sentados perto do corredor. Ambos eram matemáticos experientes conhecidos por seu trabalho em combinatória. Os três ficaram diante do quadro. Um deles apontou para uma parte do cálculo. Aqui, disse ele. Augusto analisou novamente. Sim, o segundo professor fez uma pergunta curta. Esse passo depende da simetria estrutural. Helena respondeu calmamente. Sim. Se você reescrever o grafo inicial dessa forma, a redução aparece naturalmente. Os três professores trocaram olhares. No auditório, o silêncio era absoluto. Ricardo Valente agora não sorria mais. Ele estava completamente imóvel, observando o quadro. Augusto voltou a olhar para a primeira linha do cálculo e percorreu todas as etapas novamente, desta vez mais devagar. Quando chegou ao final, apoiou o marcador na mesa e ficou alguns segundos sem dizer nada. O auditório parecia prender a respiração. Finalmente ele se virou para o público. Está correto. Por um segundo inteiro, ninguém reagiu, como se as palavras precisassem de tempo para se instalar na mente de todos. Então o auditório explodiu. Aplausos surgiram de todos os lados. Algumas pessoas levantaram das cadeiras. Outras simplesmente riam incrédulas. Lucas quase derrubou o celular tentando continuar filmando. No meio daquele som crescente, Helena permanecia parada ao lado do quadro, olhando para o público com a mesma expressão tranquila, como se para ela aquilo fosse apenas mais um problema que finalmente tinha encontrado seu caminho até uma solução. Os aplausos ainda ecoavam pelo auditório quando o professor Augusto levantou a mão pedindo silêncio. Não era um gesto autoritário, mas firme o suficiente para que a sala inteira voltasse a se acalmar. Em poucos segundos, o som foi diminuindo, até restar apenas aquele murmúrio baixo típico de uma plateia tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Augusto voltou-se para o quadro, olhando novamente cada linha escrita por Helena. Havia algo curioso na solução. Não era apenas correta, era elegante. A estrutura que ela havia usado simplificava o problema de uma maneira que muitos ali simplesmente não tinham considerado. Ele virou-se para ela. Há quanto tempo você pensa nesse problema? Helena levou alguns segundos para responder. Cerca de 2 anos. O comentário provocou um novo movimento entre as fileiras. 2 anos não era um tempo absurdo para matemáticos profissionais investigarem um problema difícil, mas era surpreendente ouvir aquilo vindo de alguém que até alguns minutos antes ninguém conhecia. Ricardo Valente ainda permanecia no palco um pouco afastado do quadro. Agora sua atenção não estava mais no público. Ele observava Helena, não com arrogância, mas com algo que parecia uma mistura de surpresa e análise.
Lucas, no fundo do auditório, continuava gravando. Ele sabia que aquele momento estava se transformando em algo muito maior do que apenas um episódio curioso de conferência científica. Augusto voltou a falar. Você publicou alguma tentativa dessa solução? Helena balançou a cabeça. Não. Por quê? Ela deu um pequeno sorriso quase envergonhado. Eu nunca tive certeza absoluta de que estava certa. Alguns professores trocaram olhares. Aquela resposta era muito mais comum no mundo da matemática do que muita gente imaginava. Ideias brilhantes, às vezes, ficavam guardadas em cadernos por anos, simplesmente porque o autor não se sentia completamente confiante em apresentá-las ao mundo. Um dos professores que ajudara a verificar o cálculo apontou para uma parte do quadro. Esse passo aqui, disse ele, foi a chave. Helena assentiu. Sim. Eu percebi que o problema não precisava ser resolvido diretamente. Bastava transformar a estrutura inicial. Augusto sorriu. O que você fez foi mais do que resolver um problema. Você mudou a forma de olhar para ele. O auditório voltou a aplaudir, desta vez com mais admiração do que surpresa. Mas agora todos os olhares começavam a se voltar lentamente para outra pessoa. Ricardo Valente. Ele tinha feito uma promessa. E todo mundo ali lembrava exatamente qual era. Ricardo respirou fundo e caminhou lentamente até o centro do palco novamente. Não havia mais risadas na sala, nem comentários irônicos. A atenção era total. Ele olhou primeiro para o quadro, depois para Helena. Por alguns segundos parecia que ele estava tentando encontrar as palavras certas. Bem, disse finalmente. Algumas pessoas riram discretamente, antecipando o que estava por vir. Ricardo olhou para o público. Parece que eu fiz uma promessa um pouco ousada. Mais risadas surgiram, mas desta vez havia algo diferente na atmosfera. Não era deboche, era expectativa. Ricardo voltou a olhar para Helena. Eu disse que me ajoelharia se alguém resolvesse esse problema. Ele fez uma pausa. E você resolveu. O silêncio voltou a dominar o auditório. Ricardo deu 2 passos à frente, e então fez algo que ninguém ali esperava ver de verdade. Ele se ajoelhou. Não foi um gesto teatral ou exagerado. Foi simples, direto, quase respeitoso. Por um segundo inteiro, o auditório inteiro ficou absolutamente imóvel. Então os aplausos voltaram com força. Algumas pessoas estavam de pé novamente. Outras riam impressionadas com a cena. Lucas quase deixou o celular cair, tentando registrar o momento. Ricardo levantou-se devagar. Eu acho, disse ele olhando para Helena, que hoje eu aprendi uma lição importante. Helena não parecia particularmente triunfante. Sua expressão continuava calma, quase reflexiva. Ricardo continuou. Passei muito tempo acreditando que grandes ideias só aparecem em certos lugares. Grandes universidades, grandes laboratórios, grandes empresas. Ele fez um gesto em direção ao quadro. Mas claramente eu estava errado. O professor Augusto observava a conversa com interesse. Aquela conferência já tinha recebido grandes apresentações ao longo dos anos, mas aquilo era algo diferente. Era um daqueles momentos que as pessoas lembrariam por muito tempo. Ricardo virou-se novamente para Helena. Você disse que é professora, sim. Onde? Em uma escola pública na Zona Leste. Um murmúrio percorreu o auditório novamente. Não era desprezo, era surpresa genuína. Ricardo passou a mão pelo queixo. Então você ensina matemática todos os dias. E ainda encontra tempo para resolver problemas como esse? Helena deu de ombros. Às vezes. Algumas pessoas riram. Mas o professor Augusto levantou o microfone novamente. Senhoras e senhores, disse ele, acho que todos aqui acabamos de testemunhar algo raro. Ele olhou para o quadro. Não apenas uma solução elegante, mas um lembrete poderoso de que talento pode aparecer nos lugares mais inesperados. Mais aplausos ecoaram pelo auditório. Enquanto isso, Lucas já imaginava a manchete que escreveria naquela noite. Mas naquele momento, ele ainda não sabia de uma coisa. A história de Helena Duarte não tinha começado naquele palco, e o caminho que a tinha levado até aquele quadro branco
Era muito mais improvável do que qualquer um ali poderia imaginar. Enquanto os aplausos ainda ecoavam no auditório, muitos ali acreditavam que tinham acabado de testemunhar apenas um momento brilhante de improviso. Uma professora desconhecida resolvendo um problema que havia desafiado especialistas. Um episódio curioso, talvez histórico, mas o que ninguém naquele auditório sabia era que aquele momento no palco não tinha começado ali. Ele tinha começado muitos anos antes. Helena Duarte cresceu em um pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, em um bairro onde matemática raramente era considerada algo importante. O pai trabalhava como motorista de ônibus e a mãe era auxiliar de cozinha em uma escola municipal. Não havia livros acadêmicos em casa, nem conversas sobre ciência ou universidade. Mas havia curiosidade. Helena tinha 9 anos quando descobriu algo que mudaria sua relação com o mundo. Um dia, enquanto a mãe limpava um armário antigo, encontrou uma caixa cheia de cadernos velhos que tinham pertencido a um primo distante que havia estudado engenharia anos antes. Entre aqueles papéis, havia exercícios de matemática, equações gráficos, problemas que pareciam quase enigmas. Helena levou um dos cadernos para o quarto e passou a tarde inteira tentando entender como funcionavam aquelas contas. No começo não entendia quase nada, mas havia algo fascinante na lógica por trás dos números. Quando finalmente conseguia resolver um exercício, a sensação era diferente de qualquer outra coisa que já tinha experimentado. Era como descobrir uma pequena chave escondida dentro de um problema. A partir daquele momento, matemática deixou de ser apenas uma matéria da escola. Tornou-se um tipo de jogo silencioso que ela carregava consigo. Na escola pública onde estudava, poucos professores tinham tempo ou recursos para estimular alunos que demonstravam interesse além do básico. Mesmo assim, um deles percebeu algo diferente em Helena. Professor Marcos. Ele era o tipo de professor que carregava pilhas de livros velhos na mochila e acreditava sinceramente que alguns alunos só precisavam de uma pequena oportunidade para ir muito mais longe do que imaginavam. Um dia depois da aula, ele chamou Helena. Você gosta mesmo de matemática, não gosta? Ela assentiu. Ele abriu a mochila e tirou um livro grosso com capa já gasta. Isso aqui é um pouco mais difícil do que o que vocês veem em sala, disse ele. Mas acho que você vai gostar. Era um livro antigo de problemas matemáticos. Helena levou o livro para casa e passou semanas tentando resolver os desafios. Muitos, ela não conseguia terminar. Alguns levavam dias inteiros, mas ela nunca desistia. Com o tempo, matemática se tornou o lugar onde Helena se sentia mais confortável. Enquanto muitos colegas viam números como algo frustrante para ela, cada problema parecia uma porta esperando para ser aberta. Quando chegou o momento de escolher um curso universitário, Helena tentou entrar em uma das universidades públicas mais competitivas do país. Não conseguiu na primeira tentativa, nem na segunda. A família não tinha dinheiro para cursinhos caros, e Helena precisava trabalhar durante o dia para ajudar nas despesas de casa. Então tomou uma decisão prática. Entrou em uma universidade menor e escolheu licenciatura em matemática. O objetivo não era fama nem pesquisa acadêmica, era ensinar. Alguns colegas consideraram aquela escolha modesta demais para alguém com o talento dela. Outros disseram que ela deveria tentar novamente universidades maiores. Mas Helena nunca teve essa obsessão por status. Ela gostava de matemática e gostava da ideia de mostrar a outras pessoas que números não eram inimigos. Alguns anos depois, começou a dar aulas em uma escola pública. A realidade não era simples. Salas lotadas, alunos cansados, muitas vezes mais preocupados com problemas familiares do que com equações. Nos primeiros meses, Helena chegou a pensar que talvez estivesse no lugar errado. Não porque não gostasse de ensinar, mas porque parecia difícil competir com tantas dificuldades da vida real. Até que um dia um aluno levantou a mão no meio da aula. Professora, eu achei que matemática era impossível. Helena perguntou por quê. Porque ninguém nunca explicou desse jeito. Foi um comentário simples.
mas suficiente para que ela entendesse algo importante. Matemática não precisava ser um muro, podia ser uma ponte. Desde então, Helena passou a dedicar ainda mais energia às aulas. Criava exemplos diferentes, inventava formas novas de explicar conceitos difíceis e, quando possível, levava pequenos desafios para os alunos mais curiosos. Mas a outra parte da vida dela continuava existindo. As noites. Depois de voltar da escola, preparar aulas e corrigir exercícios, Helena muitas vezes sentava à mesa da cozinha com um caderno aberto. Era ali que ela voltava aos problemas mais difíceis. Alguns eram retirados de artigos científicos, outros vinham de fóruns internacionais de matemática, e alguns simplesmente permaneciam guardados por anos. O problema que havia aparecido naquele telão do auditório era um desses. Helena o encontrou em um fórum online quase 2 anos antes da conferência. Na época, apenas salvou o enunciado por curiosidade. Não imaginava que algum dia estaria diante de um auditório inteiro discutindo aquela solução. Durante meses, ela tentou abordagens diferentes. Algumas falharam rapidamente, outras pareciam promissoras no início, mas acabavam levando a becos sem saída. Mesmo assim, Helena continuava voltando ao problema de vez em quando, não por ambição, mas porque havia algo intrigante na forma como a estrutura matemática parecia esconder uma solução elegante. E então, numa madrugada silenciosa, alguns meses antes da conferência, algo mudou. Helena percebeu que talvez todos estivessem tentando resolver o problema pelo lado errado. Em vez de atacar diretamente a estrutura original, talvez fosse possível transformá-la. Naquela noite ela passou horas testando a ideia. Não chegou a uma solução completa, mas algo ali parecia promissor. Nos meses seguintes, Helena refinou o raciocínio aos poucos. Pequenos ajustes, novas tentativas, erros corrigidos. Quando viu o problema novamente no telão da conferência naquela manhã, uma sensação estranha surgiu. Não era confiança absoluta, era mais como reconhecer um velho conhecido. Por isso ela levantou a mão, não para provar nada, mas porque sabia que talvez tivesse uma chance de tentar aquele caminho até o fim. E agora, enquanto o auditório ainda comentava animadamente o que tinha acontecido no palco, Helena Duarte continuava ali diante do quadro cheio de cálculos. Para todos os outros aquele era um momento extraordinário. Para ela era apenas o final de um pensamento que tinha começado muito tempo atrás, numa mesa de cozinha silenciosa, com um caderno aberto e uma xícara de café ao lado. Depois de alguns minutos, o barulho dentro do auditório começou a voltar lentamente. Primeiro vieram murmúrios baixos, depois conversas mais animadas, até que a sala inteira parecia um organismo vivo, novamente cheio de vozes e perguntas. Mas algo havia mudado. O nome de Helena Duarte já não era apenas o de uma participante anônima sentada entre centenas de pessoas. Agora era o nome da pessoa que havia resolvido um problema que ninguém esperava ver solucionado naquele dia. Alguns professores se aproximaram do quadro, analisando as últimas linhas da demonstração. Outros conversavam entre si, apontando para partes específicas do cálculo, tentando entender exatamente em que momento o raciocínio havia tomado um caminho inesperado. Helena, no entanto, parecia completamente alheia à agitação. Ela estava sentada novamente na cadeira que ocupava, antes de tudo acontecer, com o caderno aberto sobre o colo. Não parecia alguém que havia acabado de se tornar o centro das atenções. Parecia alguém que estava simplesmente esperando o próximo momento da programação. No palco, Ricardo Azevedo ainda estava de pé. A expressão dele era diferente da que tinha minutos antes. Quando havia lançado o desafio, havia algo quase teatral em sua confiança. Um tipo de segurança que vinha de anos, sendo a pessoa mais poderosa da sala. Agora aquela postura estava mais contida. Ele observava o quadro com atenção, como se estivesse tentando absorver não apenas a solução, mas o significado de tudo aquilo. Ricardo era conhecido no mundo dos negócios por muitas coisas: disciplina, inteligência estratégica, capacidade de tomar decisões rápidas.
mas também por algo que muitos descreviam como uma certa dureza no trato com as pessoas. Ele raramente errava em público, e quando errava, dificilmente admitia isso de forma aberta. Mas naquele dia, diante de centenas de pessoas, ele havia feito algo que muitos considerariam impossível. Ele havia se ajoelhado, não como espetáculo, mas como reconhecimento. Agora caminhava lentamente até o microfone novamente. O auditório percebeu o movimento e as conversas diminuíram. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Quando eu subi neste palco hoje, disse ele com voz calma, eu achei que estava fazendo apenas uma provocação intelectual. Algumas pessoas sorriram discretamente. Eu pensei que estava convidando especialistas a tentar algo difícil, continuou ele. Mas não imaginei que também estava convidando alguém a me ensinar uma lição. O auditório ficou completamente silencioso. Ricardo olhou diretamente para Helena. Professora Helena Duarte disse, ele hoje você fez algo raro. Ele apontou para o quadro. Não apenas resolveu um problema matemático, você mostrou para todos nós que inteligência não depende de títulos, cargos ou fama. Algumas cabeças assentiram na plateia. Eu passei a vida inteira em salas de reunião, negociando com pessoas consideradas as mais brilhantes em suas áreas, continuou Ricardo. Mas hoje aprendi que genialidade pode estar sentada silenciosamente em qualquer cadeira, esperando apenas o momento certo para falar. Helena permaneceu quieta. Ela não parecia desconfortável, mas também não parecia interessada em transformar aquele momento em algo maior do que precisava ser. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Eu fiz uma promessa, antes, disse ele, e cumpri. Algumas pessoas riram suavemente, mas existe uma segunda promessa que eu gostaria de fazer agora. O auditório ficou atento. A Fundação Azevedo financia vários projetos educacionais pelo país. Depois do que vimos hoje, eu gostaria de convidar oficialmente a professora Helena Duarte para colaborar conosco no desenvolvimento de um programa nacional de incentivo à matemática nas escolas públicas. Um murmúrio percorreu a sala. Aquilo não era um convite pequeno. A Fundação de Ricardo administrava milhões de reais em projetos educacionais. Ser convidada para participar de algo assim significava reconhecimento imediato em nível nacional. Todos os olhos se voltaram para Helena. Ela levou alguns segundos antes de responder. Quando se levantou novamente, caminhou até o microfone com a mesma calma de antes. Senhor Azevedo, disse. Ela agradeço o convite. A voz dela era tranquila, mas firme. Mas eu não resolvi aquele problema pensando em reconhecimento ou oportunidades. Ricardo observava atentamente. Eu resolvi porque gosto de matemática, continuou Helena, e porque acredito que muitas pessoas podem gostar também, se tiverem a chance de aprender da maneira certa. Ela fez uma pequena pausa. Se esse projeto realmente ajudar estudantes que nunca imaginaram que poderiam gostar de matemática, então ficarei feliz em conversar. Não houve aplauso imediato. Por um segundo, o auditório permaneceu completamente quieto. Era como se todos estivessem absorvendo o que acabara de acontecer. Então alguém começou a bater palmas. Depois outra pessoa. Em poucos segundos, o auditório inteiro estava de pé. Mas, curiosamente, Helena parecia menos impressionada com aquilo do que qualquer outra pessoa na sala. Ela apenas voltou para sua cadeira. Enquanto isso, nos corredores do centro de convenções, algo começava a acontecer. Alguns participantes já estavam postando nas redes sociais sobre o que tinham acabado de testemunhar, fotos do quadro, vídeos curtos do momento em que Ricardo se ajoelhou, comentários sobre a professora desconhecida que havia resolvido um problema considerado impossível. Em poucas horas, a história começaria a circular muito além daquele auditório. Mas Helena ainda não sabia disso. Ela estava simplesmente anotando algo em seu caderno, talvez um detalhe da demonstração, talvez uma ideia nova, talvez apenas um lembrete para a próxima aula. Porque para Helena Duarte, o momento mais importante daquele dia não tinha sido o silêncio do auditório, nem os aplausos, nem o convite de um milionário,
O momento mais importante tinha sido aquele instante simples diante do quadro, quando a última linha do cálculo finalmente fez sentido. E para alguém que amava a matemática da forma que ela amava, aquela sensação sempre valeria mais do que qualquer palco. Enquanto o evento continuava, e as pessoas ainda comentavam animadamente o que havia acontecido, Ricardo Azevedo permaneceu parado por alguns segundos, observando Helena à distância. Não havia mais desafio no olhar dele, apenas curiosidade, porque pela primeira vez em muito tempo, ele tinha encontrado alguém que não parecia minimamente impressionada com tudo o que ele representava. E isso, para alguém acostumado a controlar todos os ambientes em que entrava, era algo profundamente novo. Ele ainda não sabia, mas aquela não seria a última conversa entre eles. O evento terminou no final da tarde, mas a energia que havia tomado conta do auditório ainda parecia vibrar no ar. Pequenos grupos de participantes continuavam discutindo o problema resolvido, analisando fotos do quadro e trocando impressões sobre a demonstração inesperada. Helena, por outro lado, saiu do centro de convenções de maneira quase silenciosa. Enquanto muitos participantes permaneciam no saguão principal, ela caminhou pelos corredores laterais até encontrar a saída que dava para a rua. O céu de São Paulo já começava a escurecer e o movimento da cidade seguia seu ritmo habitual, indiferente ao que tinha acontecido dentro daquele prédio. Ela respirou fundo. Eventos grandes sempre a deixavam um pouco cansada. Não pela matemática, mas pela quantidade de gente, pelo barulho constante, pelas conversas que se acumulavam ao redor. Helena estava prestes a atravessar a rua quando ouviu alguém chamando seu nome. Professora Helena. Ela se virou. Ricardo Azevedo vinha caminhando em sua direção, sem o palco, sem o microfone e sem a distância criada pela plateia. Ele parecia ligeiramente diferente. Ainda carregava aquela postura segura de quem está acostumado a tomar decisões importantes todos os dias, mas havia algo mais contido no modo como se aproximava. Espero não estar incomodando, disse ele. Helena balançou a cabeça levemente. Não está. Por alguns segundos nenhum dos dois falou nada. A cidade fazia o papel de preencher o silêncio. Carros passando, ônibus freando no semáforo, o som distante de uma sirene. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu queria agradecer novamente. Helena inclinou a cabeça com um pequeno gesto de compreensão. Pelo problema. Ele sorriu de leve. Pelo problema também. Mas não apenas por isso. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Hoje você me lembrou de algo que eu não via há muito tempo. Helena cruzou os braços de forma relaxada. O quê? Ricardo olhou para o movimento da avenida por um momento, antes de responder. Curiosidade. Ela não disse nada, esperando que ele continuasse. No meu mundo, explicou ele, quase tudo é sobre resultados rápidos. Decisões, negociações, metas. As pessoas não têm tempo para ficar horas pensando em um problema apenas porque ele é interessante. Helena deu um pequeno sorriso. Matemática não funciona bem com pressa. Ricardo assentiu. Eu percebi isso hoje. Eles caminharam alguns passos, até uma pequena praça ao lado do centro de convenções. Algumas pessoas estavam sentadas nos bancos conversando, e um vendedor ambulante passava oferecendo café. Ricardo comprou 2 copos e entregou um para Helena. Ela aceitou com um leve gesto de agradecimento. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele. Pode. Por que você levantou a mão? Helena demorou um pouco para responder. Não parecia uma pergunta difícil, mas ela parecia procurar a forma exata de explicar. Porque achei que tinha uma chance. Ricardo franziu levemente a testa. Apenas isso. Apenas isso. Ela tomou um pequeno gole de café antes de continuar. Eu já tinha visto aquele problema antes. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Sério, Helena assentiu. Encontrei em um fórum de matemática há alguns anos. Tentei resolver várias vezes. E conseguiu naquela hora. Ela balançou a cabeça. Não exatamente. Eu já tinha parte da ideia. O resto apareceu quando comecei a escrever. Ricardo ficou alguns segundos observando Helena,
como se estivesse tentando entender melhor a pessoa diante dele. Você sabia que aquele problema estava circulando entre pesquisadores há anos? Sim. E mesmo assim, nunca publicou nada sobre isso. Helena deu de ombros com naturalidade. Eu não sou pesquisadora, mas claramente poderia ser. Ela sorriu de maneira tranquila. Talvez. Ricardo apoiou os cotovelos no banco da praça. Então por que continuar em uma escola pública? Helena olhou para ele com uma expressão serena. Porque alguém precisa estar lá. A resposta foi tão direta que Ricardo demorou alguns segundos para reagir. Você poderia trabalhar em qualquer universidade do país depois de hoje, disse ele. Helena deu uma pequena risada. Talvez depois de alguns e-mails e reuniões. Mesmo assim, ela olhou para o copo de café nas mãos. Quando eu era estudante, quase ninguém achava que matemática poderia ser interessante. Para muita gente era apenas algo para sobreviver até o fim da escola. Ricardo permaneceu em silêncio. Se alguns alunos descobrirem que números podem ser fascinantes, continuou ela, então já valeu a pena. O vento da noite começou a soprar levemente pela praça. Ricardo parecia pensativo. Sabe, disse ele, finalmente eu passei a vida inteira tentando construir coisas grandes. Helena olhou para ele. Empresas, projetos, investimentos, continuou ele. Sempre achei que esse era o tipo de impacto que realmente mudava o mundo. Ele apontou para o centro de convenções atrás deles. Mas hoje eu vi algo diferente. Helena inclinou levemente a cabeça. O quê? Ricardo respondeu sem hesitar. Uma professora resolvendo um problema porque gosta de pensar. Ele respirou fundo. E percebi que talvez isso seja tão poderoso quanto qualquer empresa que eu já construí. Helena ficou quieta por um momento. Depois disse: pensar muda o mundo mais vezes do que as pessoas imaginam. Ricardo sorriu. Não era o sorriso confiante que ele usava em reuniões de negócios. Era algo mais leve. Você pretende voltar para casa hoje? Perguntou ele. Sim, tenho aula amanhã cedo. Ele riu. Depois de tudo isso, principalmente depois de tudo isso. Ricardo se levantou do banco. Professora Helena Duarte disse: ele foi um prazer conhecer você. Helena também se levantou. Foi um dia interessante. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Por um breve momento nenhum dos dois falou nada. Então Ricardo disse algo inesperado. Acho que ainda tenho muito o que aprender. Helena respondeu com um sorriso tranquilo. Todos nós temos. Eles se despediram ali mesmo. Ricardo caminhou em direção ao estacionamento do centro de convenções, enquanto Helena seguiu pela calçada em direção ao metrô. A cidade continuava exatamente como sempre, mas para ambos, aquele dia tinha mudado algo silencioso. Ricardo Azevedo havia passado anos acreditando que conhecia todos os tipos de inteligência. Naquela tarde ele descobriu uma que nunca tinha encontrado antes. E Helena Duarte voltou para casa com a mesma mochila de sempre nas costas, pensando não no auditório, nem nos aplausos, mas em uma pergunta que um de seus alunos tinha feito na semana anterior. Porque para ela, o próximo problema interessante estava sempre esperando logo ali na próxima aula. E talvez em algum lugar daquela sala de aula comum estivesse sentado o próximo aluno, que um dia levantaria a mão para tentar algo que ninguém mais achava possível. Nos dias que se seguiram à conferência, a vida voltou a um ritmo que à primeira vista parecia completamente normal para Helena Duarte. Todas as manhãs ela chegava cedo à escola, organizava os cadernos sobre a mesa e começava suas aulas exatamente como sempre fez. Para os alunos, nada parecia diferente. A professora continuava explicando equações no quadro, fazendo perguntas, incentivando quem tinha dificuldade e celebrando discretamente cada pequeno progresso. Se alguém olhasse apenas para aquela sala de aula simples, jamais imaginaria que a mesma mulher havia poucos dias antes resolvido um problema matemático diante de centenas de especialistas. Mas algo silencioso havia mudado. Alguns vídeos da conferência começaram a circular na internet, primeiro em pequenos círculos acadêmicos, depois em páginas dedicadas à educação e ciência. O momento em que Helena terminou a demonstração no quadro
começou a ser compartilhado. A parte em que Ricardo se ajoelhou, cumprindo a promessa feita minutos antes, tornou-se rapidamente o trecho mais comentado. Mesmo assim, Helena não parecia particularmente interessada em acompanhar aquela repercussão. Para ela, a matemática continuava existindo principalmente em dois lugares muito simples: o quadro da sala de aula e o caderno que carregava na mochila. Certa manhã, durante uma aula sobre funções quadráticas, um aluno levantou a mão com um sorriso curioso. Professora, é verdade que a senhora apareceu na internet? A sala inteira começou a rir. Helena apoiou o giz na mesa. Talvez, respondeu ela com naturalidade. E a senhora resolveu mesmo aquele problema? Ela pensou por um instante antes de responder. Eu tentei. Os alunos começaram a fazer mais perguntas animados. Alguns queriam ver o vídeo. Outros queriam saber se aquilo significava que ela era uma gênia. Helena sorriu. Matemática não é sobre ser gênio, disse ela. É sobre insistir o suficiente até que uma ideia faça sentido. A conversa terminou ali e a aula continuou. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ricardo Azevedo estava sentado em seu escritório, no último andar de um prédio de vidro no centro financeiro de São Paulo. Sobre a mesa havia relatórios, contratos e gráficos de desempenho, o tipo de material que ocupava a maior parte de seus dias, há muitos anos. Mas naquela manhã, algo diferente estava aberto na tela do computador. Era o vídeo da conferência. Ricardo assistiu novamente ao momento em que Helena começou a escrever no quadro. Observou cada linha da demonstração com atenção, não como alguém tentando resolver o problema, mas como alguém tentando entender o que havia acontecido naquele auditório. Ele pausou o vídeo no instante em que Helena terminou a última linha do cálculo. Por um longo momento ficou apenas olhando para a tela. Nos dias anteriores, algo curioso havia começado a acontecer dentro dele. Pequenas perguntas que antes nunca apareciam começaram a surgir. Por que algumas pessoas escolhem caminhos silenciosos quando poderiam buscar reconhecimento? O que leva alguém a passar anos pensando em um problema apenas por curiosidade? E talvez a pergunta mais inesperada de todas: quantas pessoas extraordinárias existem no mundo que simplesmente nunca recebem um palco? Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não era uma decisão de negócios, nem um investimento estratégico. Era algo mais simples. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Algumas semanas depois, Helena recebeu um e-mail inesperado da Secretaria de Educação da cidade. O convite era simples, mas significativo: participar de um novo programa de incentivo à matemática em escolas públicas. O projeto tinha financiamento privado e pretendia levar oficinas materiais e eventos científicos para estudantes que raramente tinham acesso a esse tipo de oportunidade. Helena leu o e-mail 2 vezes. O nome de Ricardo Azevedo não aparecia em lugar nenhum do documento. Mesmo assim, ela teve a sensação de entender de onde aquilo vinha. Na primeira oficina, realizada alguns meses depois, cerca de 50 estudantes de diferentes escolas estavam reunidos em uma sala grande de um centro cultural. Helena começou a atividade da mesma forma que sempre começava suas aulas. Sem discurso longo, sem formalidade, apenas um problema no quadro. Vamos tentar algo interessante hoje, disse ela. Alguns alunos olharam para o enunciado com curiosidade. Outros franziram a testa. Um deles levantou a mão. Professora, isso parece difícil. Helena sorriu. Talvez. Ela apoiou o giz na mesa e completou. Mas às vezes as coisas mais interessantes começam exatamente assim. No fundo da sala, quase despercebido, entre os organizadores do evento, Ricardo observava em silêncio. Ele não estava ali como palestrante, nem como patrocinador oficial, apenas como alguém curioso. Enquanto Helena caminhava entre as mesas, ajudando os alunos a pensar, Ricardo percebeu algo que nenhuma reunião de negócios jamais havia lhe mostrado. Aquela sala não estava cheia de números, estava cheia de possibilidades. E naquele instante,
Ele finalmente entendeu algo que Helena parecia saber desde o início. Algumas das mudanças mais importantes do mundo não começam em grandes palcos ou escritórios luxuosos. Elas começam em lugares muito mais simples. Às vezes começam com uma professora, um quadro cheio de equações e um aluno levantando a mão para tentar resolver algo que até aquele momento parecia impossível.